Olá! Hoje eu vou fazer um vídeo de apresentação, onde eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou Thaisa Miguel Nóbrega, psicóloga clínica. Eu atendo crianças, adolescentes e mães, faço palestras e orientação familiar. Eu sou mãe da Manu e da Elô, a minha maior fonte de estudo inesgotável. Eu escolhi trabalhar com crianças porque eu entendi que é a partir delas que a gente consegue desenvolver adultos melhores. E eu percebi também que a partir da relação com as crianças, a gente acaba percebendo muitas questões internas, né? Então eu entendi que é uma fonte grande de ajuda e de desenvolvimento e autoconhecimento. Para poder trabalhar com as crianças, eu percebi que a gente precisa desconstruir a infância. Porque eu entendi que na nossa cultura a educação sempre foi tratada como... as crianças foram tratadas sempre como mini adultos, ou então como irrelevância, né? Como pessoinhas que não têm voz e que não pode querer. Então, eu percebo que os conceitos foram sempre muito confundidos. E aí, assim, eu também percebi que muitos dos problemas, não todos, né, dos problemas que a gente tem na vida adulta, são questões que não foram aprendidas na infância. Então, com isso, era inevitável de eu sempre cair nessa questão do mundo infantil, né? E então, para isso, eu entendi também que, como a educação sempre foi uma coisa feita culturalmente, então eram ensinamentos e saberes que passavam de geração em geração e muito pouco se estudava para entender de desenvolvimento de gente, né? E então eu falei, poxa, né, a gente precisa aprender e precisa entender como é que a gente funciona. E a partir desse entendimento, é possível sim criar pessoas melhores e adultos mais seguros e relacionamentos saudáveis. Então eu entendi que estava tudo muito nesse início de vida, né? Bom, com isso, né, com essa... E claro, né, considerando depois que a maternidade entrou na minha vida, eu pude constatar todas essas coisas, né, de forma muito mais evidente e clara. Bom, paralelo a isso, eu também percebi que a maternidade ela é muito idealizada e romantizada, né? Então, através dos tempos, a mãe nunca teve muita voz, né? No sentido de que tudo era muito normal ou tudo era assim mesmo. Ah, então isso é assim mesmo. Então, enfim. E aí eu com a minha maternidade questionei algumas coisas. Então, por exemplo, para mim o amamentar era uma coisa instintiva, né? Para mim era, a criança, o bebezinho nasce e ele vai amamentar. E aí você descobre na prática que não é assim, né? Você descobre que dói, que você ama as suas filhas, né? Eu percebia que eu amava as minhas filhas, mas tinha uma parte que doía demais no maternar, né? Que eram, enfim, inúmeras as questões, né? Que existia uma questão física importante, que estar grávida era muito mágico e bonito gerar uma vida, mas estar grávida também doía, estar grávida também tinha muitos desconfortos. E aí, a partir do momento que a gente começa a humanizar a maternidade, a gente pode viver todas as etapas com menos culpa ou sem culpa, né? Então eu entendi que para que uma família possa ser mais feliz e que antes de filhos felizes existem mães felizes. E aí eu fui percebendo, eu também fui uma mulher que sempre trabalhei, que sempre quis ter o meu espaço,
com a maternidade ela toma todos os espaços, né? E aí como me reencontrar com aquela mulher que eu fui antes de ser mãe? E eu sentia falta dela, né? E eu não sabia se sentir falta dela era possível, ou era feio, ou eu tinha que só poder ser mãe, ou aquilo significava não dar tanta atenção para as minhas filhas, ou gostar menos dela, enfim, questões que eu percebia que ficavam muito confusas, né? Então eu entendi que era muito importante que essa mãe, né, pudesse reencontrar essa mulher e que pudesse ter um equilíbrio entre as duas mulheres, né, entre essas duas pessoas. Porque eu também entendi que antes de filhos felizes tem sempre uma mãe que é muito feliz e que isso está acima, né, de uma, ou melhor, por trás de uma família sólida, né? E claro, por consequência disso, entender essas relações familiares, né? Aonde que fica o pai nessa história, o marido, a relação entre marido e mulher, entre pai e mãe, com os filhos, e o quanto tudo isso é muito complexo e foi vivenciado até aqui como, é assim mesmo, é porque ele é homem, é porque você sabe que filho quem tem é a mulher, enfim, o que tem por detrás de todos esses ditados, né? Então eu quis muito ajudar essas famílias, assim como eu vi a necessidade na minha vida e estou conseguindo compreender, ou tentando, me esforçando para compreender, eu quis muito me dedicar para ajudar essas famílias. E com isso eu desenvolvi 2 programas importantes, né, que eu considero, e eu fico muito feliz disso, que é o Desconstruindo a Infância, porque eu entendo que para que a gente possa construir uma infância melhor, a gente precisa desconstruir alguns paradigmas, né? E entender um pouco mais de desenvolvimento infantil, para a gente poder olhar para as crianças de outra forma, de uma forma mais respeitosa, dentro dos valores de cada família, porque se a gente também não considerar isso, acaba caindo no desrespeito de novo. Então, ajudar as famílias a encontrar o seu melhor, né? E um outro programa que eu também desenvolvi junto com uma amiga, querida Lidiane Guerreiro, que é o Divã de Mães. O Divã de Mães é um espaço onde, enfim, para ajudar as mulheres a encontrar um equilíbrio entre a mãe e a mulher, e com o objetivo de tornar a maternidade mais leve, né? E aí, por trás de tudo isso, eu também desenvolvi algumas palestras e, enfim, alcançando aí, atingir algumas empresas, porque eu percebo que dentro das empresas tem mães e as mulheres acabam sofrendo muito com o maternar, com essas questões, porque elas acabam desenvolvendo uma relação de muita culpa, né, e de muita cobrança. É como se elas não conseguissem estar inteiras em lugar nenhum, nem na maternidade dentro de casa e nem sendo o profissional que elas gostariam lá na empresa. Então fica tudo muito pesado e isso reflete em todos os lugares, reflete na maternidade, reflete também na vida profissional. Então eu desenvolvi um programa que pode ser aplicado nas empresas para essas mulheres, olhando para essas mulheres que hoje têm um espaço no mercado de trabalho e é importante que elas não percam esse espaço, né? E para que elas possam seguir, eu penso que é muito importante também olhar para elas, né? Eu tento sempre, né, nos canais postar algumas informações a respeito desse caminhar, né? E aí eu também faço um programa de orientação familiar para ajudar as famílias, porque aí a gente também entende que o psicólogo ele pode estar em mais lugares, né? Ele não precisa estar, claro, apenas quando tem uma doença instaurada, né? Um transtorno, né, grande, importante instaurado, né?
O psicólogo ele pode ajudar em dúvidas do dia a dia, né? Eu penso que cada vez mais os pais estão percebendo a importância de entender de gente para poder educar melhor, um caminho mais seguro e melhor, mais confortável, mais confiante para educar os seus filhos. E aí eu penso que a gente pode ajudar muito nessa trajetória, né? Então, com isso, eu também tenho um programa de orientação familiar, além do processo de psicoterapia, enfim, individual, que eu desenvolvi para mães, crianças e adolescentes. Obrigada, então é isso. Tem as minhas páginas, né? O meu site, que é www.taisamiguel.com.br, as minhas páginas nas redes sociais, que é @psicóloga Thaisa Miguel e @divã de mães. Me sigam. E eu tô também, enfim, trazendo alguns vídeos para o YouTube e, enfim, vamos ver, porque eu penso que quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, eu acho que, né, minha missão e meu trabalho tá feito. Thaisa é com TH, né? E obrigada. Um beijo para vocês.